A proposta que eu trago e que eu paro para pensar, e vendo a fala de todo mundo, do Tiago também, e das pessoas que comentaram sobre startups, sobre iniciativas, como o Guilherme comentando do Reclame Aqui, dessas portas, desses jornais, vamos dizer assim, que hoje estão disponíveis para a gente. Eu penso na questão do que tem antes disso, que somos nós, cada um indivíduo, cada pessoa, que traz, na minha proposta, algo como: qual é o seu sonho? A gente já viu uns gráficos ou uma coisa que alguns vão pensar que é um eletrocardiograma, mas é a linha do Design Thinking, a linha do design. A produção das nossas ideias, a produção dos nossos conhecimentos e a reunião deles, de como que a gente vai colocar em prática, como que a gente vai pôr isso no mundo. Mas a gente pode fazer uma separação diferente aqui nessa linha, em pensar que, se eu fizer uma divisão no tempo, aqui eu tenho os momentos em que as instituições estão existindo, começam a nossa reunião de conhecimentos, é lenta, é estática, é quase que individual. Cada um de nós vive por si só. Se a gente estava conversando aí, lembrando da tecnologia, o que nós tínhamos há 15 anos atrás, 20 anos atrás? Telefone fixo. Inventamos o celular e há 2, 3 anos atrás a gente imaginava o que é o WhatsApp. O celular é para telefonar, né? Só para substituir os telefones fixos que tinha fio, ficou sem fio dentro de casa, mas eu preciso levar ele para a rua. Saiu o celular. E aí saiu o celular, agora eu já não uso mais o celular para falar. Eu mando mensagem, figurinha, a gente conversou com muitas pessoas falando sobre isso. Essa mensagem de início de vida, em que era tão lenta essa troca, tão quase que estática, não nos permitíamos ver um conjunto, um contexto, essa globalização, esse conteúdo mais universalizado, porque essas relações elas eram pessoa a pessoa da minha vizinhança, do meu bairro, do clube, da maçonaria, do Rotary, onde a gente começou a se reunir, porém estávamos num cercado, dentro de um plano muito pequeno. Conforme a gente vai migrando aí no tempo, chegamos a uma reunião agora em que nós temos essa confusão de informações tão grandes e surge algo que alguém até lembrou ainda há pouco, mas eu lembrei dessa sigla aqui. Alguém lembra o que é isso? Atenção e hiperatividade. Nós estamos bombardeados com tanta informação, mas com tanta informação, que o nosso filho tem TDAH. Ele é um doente. E é verdade isso? Claro que não. Como nós, migrantes digitais, que alguns de nós, começamos a vida em que nada disso tinha. Como a gente fala dos nossos avós, que não tinha avião, não tinha automóvel, não sei o que. Nossa, como é que era o tempo naquela vez? Mandava carta, né? Mandava carta. Agora a gente já é de uma outra época, a gente está vendo isso tudo acontecer e nós estamos exatamente no meio dessa confusão. Uma memória, um passado que vem de uma relação estática, lenta, comunicação, hoje a gente pode dizer precária, né? Mas o fato disso aqui existir mudou tudo. E aí, com esse conjunto, nesse contexto, o que nós queremos da vida hoje? Qual é o nosso sonho? Qual é o seu sonho? Qual é o seu futuro? O que você imagina para o seu futuro? Antes, aqui naquele tempo, a gente imaginava: eu quero ser dentista, médico, advogado, engenheiro, engenheiro, né, também, professor. Mas hoje, o que a gente pode querer fazer disso aqui?
com esse volume de informações que temos disponíveis, qual, se é que a gente pode falar assim, qual é a nossa especialidade? Quem de nós pode dizer hoje, em cada um do seu setor, que domina um único assunto? Olha o quanto nós somos obrigados a conhecer tanta informação, porque elas estão aí disponíveis, estão aqui na mão, está no meu bolso, eu levo ele para qualquer lugar. Quantos exemplos a gente viu, eu vi o Gustavo comentando, eu vou numa loja, eu mesmo já faço isso, aí, pô, esse computador legal, isso aqui qual é a marca? Aqui está 7.890, pô, tem um cara vendendo por 6.500, não vou comprar esse 7.890, tem um cara mais barato, ou então até melhor do que esse que eu estou vendo, assim, qual é a configuração desse, tem outro com uma outra memória. Enfim, isso me dá um desafio que eu não dou conta. E aí entra a grande questão dos TDAH de hoje. TDAH. O que ele vai ser na vida? É para ser alguma coisa na vida? Nesse parâmetro do passado? O que é ser hoje em dia? Com esse conjunto de informações? É onde a reflexão que eu faço e que eu até hoje continuo fazendo. O que eu quero ser na vida? Falando um pouquinho da minha história, o meu primeiro emprego, carteira assinada, CLT, foi ser professor. Eu entrei para a universidade, fui fazer física na Federal do Rio de Janeiro, a minha primeira formação. E o meu primeiro emprego, o que eu posso fazer na vida, o que eu mais sei, é matemática e física. Então, vou dar aula de matemática e física, vou ensinar. Vou começar a ensinar o que eu sei, o que eu aprendi dessas duas ciências, que são juntas, né? Matemática e física são umbilicalmente ligadas. E eu comecei a dar aula no Rio de Janeiro, com alunos particulares, eu comecei a ver que eu tinha jeito para aquele negócio, que muita gente que estava pendurada no segundo semestre passava no final do ano, então eu conseguia recuperar o irrecuperável até certo ponto. Ainda não tinha o TDAH naquela época. E eu vi que, então isso é legal, vou fazer esse tipo de coisa porque esse assunto, essa função aí me é interessante. Eu vejo que dá resultado, eu vejo que eu consigo ajudar pessoas desse jeito. No fundo, eu tinha uma semente dentro de mim que era o ajudar pessoas. Relutei isso um tempão porque da minha origem de pai lá, meu pai chegou a ter 3, 4 farmácias lá no Rio de Janeiro. Então, a minha infância é ver dar injeção, fazer curativo, manipular medicamentos, ver receita de médico, aquelas coisas todas. No fundo, era orientar alguém, era assim, ensinar alguma coisa, ajudar pessoas. E todo mundo dizia que eu ia ter que ser farmacêutico. Eu, para não ser revoltado, né, como bom adolescente, isso eu não vou fazer física e matemática, que é o assunto que eu acho mais legal. Então, nada a ver, fui para lá para o outro lado. E hoje o desafio que eu vejo, se eu tivesse que ter esse mesmo papel lá do início, eu já não sei como faria. Poderia ensinar física, matemática, ok, a conta é essa, a técnica é essa, o axioma é esse, o teorema é esse, mas e aí? Daí eu migrei desse ponto do ajudar pessoas com matemática e física, que eu introduzia nas minhas aulas, literatura, crônicas, romance, eu pegava autores que bordeassem, passassem no limite da conversa, mesmo da física, mesmo da ciência, mas que apresentasse isso de uma forma literária. Tem gente fazendo isso. E eu introduzi o conceito do cara para fazer o cara pensar, não ficar só naquela coisa do matemática e física. Por causa dessa brincadeira, fiz jornais, tive 2 ou 3 jornais no Rio de Janeiro, setorizados, produzi material escrito, comecei a escrever mesmo. Vim para o interior de São Paulo por conta dessas palestras e convites para aulas e tudo. Eu falei assim, acho que eu vou morar no interior de São Paulo, que acho que é para lá que eu estou indo toda hora, então vou morar lá, mesmo que no Rio de Janeiro eu já nasci aqui, vou ver outros lugares, outros ambientes. E virei jornalista, como o Josué. Virei jornalista para continuar. Agora ter uma carteirinha, né, que pode escrever. Com carteirinha a gente pode começar a escrever. E esse percurso, o contar a história de como que eu vejo a vida,
para contribuir com pessoas que estão passando por mim, não importa se são jovens na primeira ou segunda infância, ou terceira ou na adolescência, mas adultos, eu entrei para o mestrado na Unesp, lá de Bauru, onde eu me especializei em mídia e tecnologia, para poder ter uma visão da educação usando equipamentos. Esses devices aí que nos perseguem de todo quanto é jeito. E não como um modelo de negócio, mas também sim, porque hoje o que a gente vê de conversa de todos os ângulos vou fazer um aplicativo, porque isso aqui tem 1 milhão, faça a conta, 70% da população já está com um smartphone. Se tem 70%, são 200 milhões, então são aí 140 milhões de pessoas, mais ou menos, já está no smartphone. Se eu vender por R$1 para cada uma delas, já resolvi o meu problema. Ou não é? A gente vai estar olhando nessa escala. Só que a gente começa a fazer esse raciocínio que eu fiz, todo mundo já fez também. Todo mundo já pensou a mesma coisa. Então, essa minha grande ideia da agora, daqui a 5 minutos, já está velha. E aonde está o meu sonho? Aonde eu vou chegar com isso? Em que lugar eu vou chegar na vida quando eu olhar para o retrovisor lá do exemplo do Marcos? O que eu vejo? E quando eu volto a olhar para o para-brisa, o que eu vejo? Para onde eu vou? Onde eu quero chegar? Tem uma frase lá de quem viu muitas vezes Alice no País das Maravilhas, que chega para o chapeleiro: para onde eu vou? Qual é o caminho? Bom, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E a gente se pega seguindo qualquer caminho. O que fala, quando Gustavo comentou, Tiago também, na questão do Canvas, de um plano de negócios, falta um ponto, uma origem, um início, um primeiro passo. Por quê e para quê? Por que eu quero fazer isso? Por que eu quero fazer um aplicativo para fazer isso? É só para ganhar R$1 de 140 milhões? Será que com essa motivação você de fato vai conseguir ganhar R$1 nos 140 milhões? Falta um ingrediente que a Mirita, prenha Mirita, é encantar pessoas. A gente pode ter um maravilhoso plano de negócios, custos ajustados, tudo arrumadinho, mas eu sou incapaz de encantar o meu cliente. Ele tem que ficar apaixonado por mim. Eu tenho que ser um sedutor nato. Seja o que eu faça. Então, o meu sonho reside no fato de o quanto eu posso encantar pessoas. Com qualquer que sejam as coisas, as atividades que eu venha fazer. Seja vender um imóvel, alugar, seja vender uma obra de arte, seja fazer um belo plano de negócios, traçar uma trajetória para esse cliente, para ele chegar lá. Encantar pessoas é o papel do marketing de conteúdo, que muitas vezes a gente faz. É o papel de você conversar com esse seu hipotético cliente. Saber para quem e com quem você está falando. E o que você está falando. E isso, se isso não estiver de forma alguma, ou mesmo que seja um pouco, associado, ou semelhante, ou vestido por você, literalmente, dentro de você e fora, sua vida é curta. Você vai fazer isso por algum tempo e vai morrer. Antes, só para a gente finalizar, o Marcos já me sinalizou ali, o que é interessante, qual é a diferença que temos entre, e isso vai ser importante agora que a gente entenda, autonomia e independência? Alguém sabe me dizer alguma coisa? O
que vem primeiro quando a gente vê a palavra independente, tem acento em algum lugar? Independência. Tá. É. Qual é a diferença? O que é ser autônomo e o que é ser independente? Ser autônomo significa que você domina aquele conteúdo, aquele assunto, aquela coisa, porém você é autônomo, mas você trabalha com grupo, com pessoas. Você se interrelaciona, você compartilha. Enquanto ser independente, eu ouvi outro dia uma pessoa comentando, lembrando do século agora retrasado, independência ou morte. Hoje, independência é morte. Hoje a gente tem uma necessidade da interdependência. O que nós vimos em muitas falas, numa conversa de muitos de nós aqui, foi trabalhar junto. Eu jamais poderei ser como era no século passado, voltando ao flip chart, parado aqui. Porque hoje eu tenho uma concorrência. Demos o exemplo da loja, demos o exemplo de tudo. Nós temos uma concorrência. E essa concorrência ela é desleal, que qualquer um de nós não vai dar conta dessa concorrência. A gente precisa se juntar. É tipo o time de futebol. Um jogador sozinho não faz gol se ninguém passar a bola para ele. Então a gente vai ter que trabalhar em equipe. Quando Josué e Marcos me comentaram sobre mercados do futuro, sinceramente, pessoal, é algo que eu reflito já há um bom tempo em como isso pode se dar conta na nossa realidade do país. Toda hora se fala em crise, porque por isso que está vindo o empreendedorismo, porque as pessoas estão ficando desempregadas. Se a gente olhar bem, isso aí é uma grande mentira. Não o fato político, econômico, nada disso. A grande mentira que eu quero dizer é o seguinte: os postos de trabalho nas grandes empresas estão diminuindo e a população está aumentando. Se eu tenho hoje um equipamento de som que resume todas as atividades numa só, antes eu tinha que ter 5, 6. Hoje eu só tenho um. Se eu tenho uma pessoa, um profissional ou 10 profissionais para dar conta de uma determinada produção, hoje eu tenho um. Ou então eu tenho um equipamento aí, um computador, um sistema que resolve esse problema. E para onde vai todos aqueles grupos de pessoas que estariam envolvidas naquele processo? Mesmo no teu exemplo aí, Guilherme, que eu guardei bem da imobiliária, porque imobiliária é um exemplo bem emblemático. Quanta gente trabalhava numa imobiliária antigamente? Um escritório de contabilidade, a redação de um jornal. Hoje, um faz isso. Tem equipamento, sistema, botou o número certo lá, acabou. Então, aonde nós vamos nos encaixar nesse contexto? Só tem um jeito: trabalhar junto, se somar. Então, o nosso sonho, o meu sonho, é viver em grupo. Estão surgindo as ecovilas, estão surgindo várias especialidades ou experiências de vida sustentável, compartilhada. Ontem eu vi uma matéria no Jornal do Meio-Dia, de uma escola, se eu não me engano é Carapicuíba, alguma coisa assim, que tem uma montanha de lixo que dá 3 vezes a altura da escola, nos fundos. Eu pensei assim, bom, primeiro a escola estava aí e o lixo foi aumentando. A cidade foi aumentando, foi entrando mais gente em volta e o lixo foi aumentando. Hoje a escola é que tem que sair de lá. Porque o lixo não dá conta da saída ali. Mas eu pensei mais ainda, por que tem tanto lixo? Quanto de lixo nós produzimos? Cada um de nós produz muito lixo. Físico e mental. Aí está uma possibilidade para a gente resolver o nosso desafio. Está nas nossas atitudes. Atitude é tudo. E atitude precede a ação.
Atitude precede uma motivação extremamente grande e uma preparação para a gente resolver o nosso chá. Vamos entrar aí no critério de plano de negócios e formatação. Reunir conhecimentos, habilidades e atitudes. De nada adianta eu ter esses se eu não tiver esse. Atitude é a base de tudo. Isso aqui devia ser ACH. Atitude é primeiro, porque nasce dentro de nós esse impulso de vencer, de conquistar. Aí está o papel do coach, que é a formação da Flávia, e minha também. E aí está o papel de aonde eu me preocupei agora em ajudar aqueles molequinhos que eu primeiro comecei trabalhando lá atrás, salvando eles da segunda época da recuperação. No terceiro trimestre do ano, ele só tinha mais 2 notas para poder recuperar os pontos para passar. Superar as dificuldades dele. Então eu me lembro que o tempo inteiro eu os ajudava não em somente fazer as contas certas, aplicar a fórmula correta, mas eu motivava eles de outra maneira para que eles pudessem entender o que ele precisava fazer e vencer a dificuldade. Eu me especializei hoje em superar, em superação. Superação é um desafio, é uma palavra-chave que aparece na nossa vida a todo momento. Superação, temos que ter uma super ação para vencer um determinado obstáculo. Então eu só chego lá no sonho, lá no final, se eu der os passos e souber o caminho e se eu não ficar olhando muito para o retrovisor. Se eu olhar demais para o retrovisor, eu bato no poste, que eu não estou vendo a direção. Eu tenho que corrigir isso o tempo todo. Pessoal, a proposta era de falar de sonhos, mas falar de sonhos requer atitude. Quem só sonha é onírico, né? Fica aquela coisa de só nas nuvens. Mas eu tenho que pôr o pé no chão, juntar habilidades e competências para chegar lá. E esse é o papel que eu quero contribuir com vocês, compartilhar com vocês esse meu entendimento. Para ter sonhos, a gente praticamente tem todo dia. A gente dorme, acorda, às vezes a gente lembra, né? Às vezes a gente não lembra do sonho, mas em geral eu penso assim. Criei o hábito de anotar algumas coisas e começar a construir ideias, porque muitas vezes é o nosso inconsciente falando para uns, para outros são projeções de soluções que a gente precisa encontrar na vida. E ter a atitude da interdependência. Vamos, Marcos, eu farei muita força para estar aqui todo mês, cara. Porque o que me motiva é essa vida de conectar ideias, pessoas e recursos. Quero trocar bastante, aprender bastante com todo mundo. Tem muita coisa para fazer. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.